TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, feriadão da Independência para você assistir muito futebol. Tem Internacional e São Paulo, Inter precisando confirmar esse bom momento com o Argel. Tem Grêmio e Goiás para quem sabe buscar a segunda colocação no Brasileiro. Também tem Lajeadense e Metropolitano pela Série D do Campeonato Brasileiro. Isso já na segunda-feira. Também na segunda, a ALAF volta à Liga Nacional. É agora, Futebolês. A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro acabou e o Grêmio venceu ontem. Diogo Botti confirmou a vitória sobre o Figueirense 2-0 e colou no Atlético Mineiro. Mais uma grande atuação da equipe gremista aí. Não foi um grande jogo, mas foi uma atuação objetiva do Grêmio, vamos dizer assim. Construiu a sua vitória em qualidades, em lances isolados, assim, primeiro gol com o escanteio, o gol do Bobô, primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, e depois o Pedro Rocha no segundo tempo, já com o Figueirense se atirando ao ataque, acabou confirmando a vitória gremista. E o Grêmio está sabendo muito bem usar o desespero do adversário, né? Tem conseguido sair na frente no marcador muitas vezes, o que coloca a obrigação do rival perseguir o resultado, que acaba deixando espaços, e o ataque veloz do Grêmio tem conseguido dar uma resposta muito positiva. Isso aconteceu contra o Atlético Mineiro, aconteceu ontem contra o Figueirense, então o Grêmio se consolida aí no G4, encosta no vice-líder Atlético Mineiro, e quem sabe agora no domingo, diante do Goiás, pode até assumir a vice-liderança do Brasileirão, já que o Corinthians continua um pouco distante ainda. Lembrando que o Grêmio jogou com 5 desfalques, agora vai enfrentar o Goiás com 3 ainda, né? Isso, quem não volta são os selecionáveis, vamos dizer assim, né? O Marcelo Groi segue de fora, o Eraso também, e o Luan, que está com a seleção brasileira olímpica, o Groi está na seleção principal, o Eraso está na seleção do Equador. Volta o Douglas, na verdade são 4, porque o Maicon ainda segue machucado, o Edinho está confirmado mais uma vez para ganhar sequência ao lado do Wallace. Então só volta o Douglas mesmo. O Edinho tem mantido a mesma... Na verdade, o Grêmio perde um pouco da qualidade do passe no meio campo ali, que o Maicon, e a questão da liderança mesmo, é o capitão do Grêmio, né, depois da saída do Rodolfo, então o Maicon consegue dar uma continuidade um pouco mais qualificada com o Edinho, e o Edinho acaba revezando com o Wallace, são 2 jogadores que ocupam o mesmo espaço. Então isso o Grêmio ainda tem que... O Roger ainda articula ali com seus defensores para uma saída de bola melhor. Mas o certo é que o Douglas retorna, né? Deve retornar na vaga do Maxi Rodrigues, que teve uma atuação, vamos dizer assim, boa ontem contra o Figueirense. E o Bobô também foi uma peça principal, aí, fazendo trabalho de pivô, participou dos 2 gols do Grêmio, anotou o primeiro e fez trabalho de pivô no gol do Pedro Rocha. Então o Bobô aí se afirmando, como a gente tinha dito, até quando ele chegou, que poderia dar um acréscimo qualificado no ataque gremista, e o que é que está acontecendo. Dando resultado aí da aquisição feita pelo presidente mão fechada, né? O Bolzano. O Bolzano está conseguindo dar um nó nas dívidas do Grêmio, isso tem sido bem, tem refletido em campo, né? Mantido o resultado, isso é importante. Não tem só porque às vezes poupa na economia, mas falha no futebol, aí não adianta nada, né, Júnior? O Grêmio está um ano de transição, envolvendo a questão da compra da arena, questão de poucos reforços, aposta na base, e isso tem dado resultado aí com um treinador também muito identificado com a torcida, então o trabalho de gestão do Grêmio nesse ano é exemplar. Já que falaste nos selecionáveis, o Marcelo Groi sempre via a sombra do Jefferson na seleção brasileira, agora não mais, é titular de Dunga. Pois é, nos últimos 2 treinamentos aí o goleiro gremista assumiu a vaga do goleiro do Botafogo e pode ter grandes chances, ainda que não seja confirmado oficialmente, mas o Marcelo Groi está treinando esses titulares e deve começar a partida contra a Costa Rica neste sábado, amistoso, como é que é? Diz o amigo Elifas, New Jersey. Nos Estados Unidos, aí, amistoso, data FIFA, da seleção brasileira, que nessa partida não deve ter o Neymar. O Neymar está treinando entre os reservas, volta e meia titulares, mas o certo é que o Dunga deixou em aberto aí a utilização do camisa 10 e do capitão da seleção. Talvez o Neymar possa ser opção no banco de reserva para essa partida, e aí sem voltar contra os Estados Unidos, um jogo marcado para terça-feira também lá em solo americano. É isso aí, eu tenho um amigo que diria Nova Jersey. Nova Jersey. Vaca Jersey. Né? Bueno, mas então que bom, né, que o Marcelo Groi, pelo menos, já que está desfalcando o Grêmio, pelo menos que sirva, né, a seleção como titular.
Que negócio só passear é brabo, né? Desfalca o time e vai passear lá na seleção. Não, fazer turismo não dá, né? Não precisa, vai nas férias daí. Ele ganha bastante pra passear. Quem é New Jersey... O que vale é a experiência, né? Muitos dizem, tipo, o goleiro do Inter tá passeando lá hoje. Então, vamos ver aí que o Marcelo Groi possa atuar desde o início na seleção e ter uma sequência, quem sabe, com o Dunga aí, assumindo a titularidade. O Grêmio, na 23ª rodada, o Diogo já falou, pega o Goiás. Goiás que vem de uma vitória sobre o Palmeiras, que estava empolgadinho, né? Um time que tá... O Goiás conseguiu dar uma subida na tabela aí, uma equipe que tá beirando o meio de tabela, mas o certo é que pode complicar, sim, o Grêmio, né? O Goiás é uma equipe qualificada, então mas realmente, na Arena, eu acho que não dá para esperar resultado diferente aí. Quem sabe o Grêmio com mais uma vitória possa encaminhar e conquistar a vice-liderança do Brasileirão, já que está um pontinho só o Atlético Mineiro, que mais uma vez patinou na rodada. Ainda no fim de semana, joga o Internacional. O Internacional vai jogar contra o São Paulo. Aliás, ele joga amanhã, né? No sábado. Neste sábado joga o Inter. Vai jogar contra o São Paulo lá no Morumbi, Diogo Botti. São Paulo, que é o quinto colocado da classificação. Aí está na porta do G4, né, dos classificados para Libertadores, e vai jogar contra o Internacional precisando vencer também, já que vem de um empatezinho 0-0, sem fundamento com o Joinville. Como nós comentamos, né, Márcio, até no programa do nosso de rádio lá no Arena, vai ser um teste mais forte para o time do Argel. Vem de algumas vitórias, vem da derrota para o Avaí, mas agora é vamos dizer assim, um jogo de gente grande, né? Contra o São Paulo no Morumbi, o Inter que tem o retorno do D'Alessandro, que foi confirmado no treinamento de ontem. O Alex, que vinha substituir ele na partida anterior, acabou, né, se contundindo, tinha um problema na lombar e sequer viajou com a delegação lá para a capital paulista. E no gol segue a ausência do Alisson, Muriel mais uma vez confirmado. Mas certo que o Inter tem uma condição, vamos dizer assim, para se provar, né? Outro desfalque também, lembrando aí, o Vitinho está fora. O Vitinho cumpre suspensão automática e joga o Lisandro Lopes, que fez 2 na vitória de 6 sobre o Vasco. Então lá no Morumbi vai ser um jogo de divisão de águas, vamos dizer assim, do Inter, ou o que o Inter quer. E realmente, se o Inter quiser alguma coisa virando G4, precisa tirar pontos das equipes que estão na frente. E nada melhor começar com uma vitória fora de casa, coisa que foi muito rara no primeiro turno do Brasileirão, para daí se alcançar um dos principais objetivos da temporada aí, que é essa reabilitação do Inter no Brasileirão, buscar quem sabe o G4. Uma pipeneira para o Internacional, mas dá para encarar, né? Não é um desafio invencível. O São Paulo tem alguns desfalques que eu lembro pontual, assim, é o Pato, né? O Pato, que é o grande responsável aí por essa campanha boa do São Paulo aí. O Pato é um dos vice-artilheiros, eu acho que até do Brasileirão, tá de fora. E o São Paulo que, enquanto dentro de campo está conseguindo bons resultados, mantendo aí a quinta colocação, aliás, fora de campo, diretoria, tá só confusão, né? Tem uma questão aí envolvendo até a chegada do próprio Oswaldo, né, o treinador que veio de fora, então ainda há uma rixa muito grande internamente, parece um tricolor lá. Vamos ver o que dá, eu acho que é uma questão mesmo de politicagem, vamos dizer assim, de clube, né, que pode acontecer isso aí. O certo é que o trabalho do Oswaldo, se não é bom, mas também não é ruim, né? Tem uma manutenção de resultados aí. O São Paulo com certeza é um dos times aí que vai brigar pela Libertadores. Certo. Bom, pelo título já está complicado, porque o Corinthians nessa rodada de meio da semana venceu, o Atlético Mineiro não venceu, e então o líder está a 7 pontos do segundo colocado. Já começa a complicar. 49 a 42 começa a complicar, né? Isso ainda mais claro, é início do segundo turno ainda, mas a gente sabe que como daqui a pouco é início, mais 3, 4 rodadas está no meio, né? Então realmente o Corinthians aí desgarra um pouquinho na liderança e parece que realmente com essa questão da arbitragem e tudo mais, essas pendências que está dando aí extra-campo, pode ser sim que talvez o Timão possa conquistar mais um título brasileiro aí na mão grande. Talvez. E a CBF, para tomar uma atitude, não dizer que ficou de fora disso, suspendeu então um árbitro e 5 auxiliares. Acho que foi 4 auxiliares. 4 auxiliares e 5 no total, exato. Então 4 auxiliares mais um árbitro foram suspensos pelos erros no meio da semana, que foram bem E isso significa o quê? Nada. Menos uma graninha no bolso do árbitro. É isso aí, continua igual. Porque os resultados são mantidos como estavam. Isso aí. Vamos aos demais jogos desse fim de semana? Vamos lá então. Lembrando o Inter amanhã, 7h30, jogo no Morumbi contra o São Paulo. Mesmo horário, jogam Vasco e Atlético Mineiro, lá no Rio de Janeiro. Às 21 horas do sábado tem Atlético Paranaense e Joinville. Já no domingo, o Cruzeiro recebe o Figueirense às 11 da manhã, mesmo horário para Chapecoense e Ponte Preta.
Aí à tarde é os clássicos, né? Palmeiras e Corinthians às 4 da tarde. Fla-Flu lá no Maracanã também às 4 da tarde. Aí Grêmio e Goiás também às 4. Avaí e Curitiba, mesmo horário. E Sport e Santos, esse às 6h30 da tarde, fechando a rodada aí do Brasileirão. Muito bem, isso até domingo. Porque na segunda-feira tem jogo do Lajadense pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Lajadense vai a Blumenau enfrentar o Metropolitano, Diogo. Mais um teste forte para o Lajadense, que já está classificado na Série D, mas visa a ponta da tabela. Na verdade, a gente se espera pelo jogo do São Caetano, que acontece no domingo contra o Volta Redonda, um jogo lá em São Paulo. Se o São Caetano vencer, aí fica bastante complicada a situação do Lajadense para buscar esse primeiro lugar. Que aí o São Caetano abre, vamos dizer... Aí acabou. Abre 5 pontos já, se o São Caetano vencer, realmente está nessa liderança consolidada, mas o Lajadense não perde as esperanças, até em função da próxima fase. O primeiro colocado tem a vantagem do mata, né, de jogar a segunda dentro de casa. Então, bom teste aí para o time do Luiz Carlos Vinck, vem de vitória sobre o Novo Hamburgo na Copinha Regional aqui, e agora encara o Metropolitano fora de casa, mais um desafio, o Metropolitano já eliminado, o Lajadense já classificado para a próxima etapa da Série D. Isso aí você vai poder acompanhar só pelo radinho, esse jogo é na segunda-feira. Segunda-feira, 4 da tarde. 4? Uhum. Beleza. Mas, e aí é importante... importante. São Caetano estará aqui em Lajeado no outro domingo, né? Vai ser dia 13, vai estar em Lajeado, para enfrentar o Lajadense pelo último jogo dessa fase do Brasileirão da Série D. Qualquer tropeço do São Caetano contra o Volta Redonda, esse jogo aí vai na liderança do grupo, caso de vitória do Lajadense, né? Lembrando. O Lajadense, e o Lajadense vencendo o Metropolitano... Assume, se o Lajadense vencer e o São Caetano perder, a Lajadense assume a primeira colocação. Mas e se os dois vencem, o São Caetano segue primeiro... Segue com a mesma diferença de 2 pontos. E aí o jogo decisivo, tudo define aqui. Por isso que você tem que ficar atento. Próximo, não neste dia 6. No dia 13, domingo, Lajadense e São Caetano, aqui vai ser para encher estádio, com certeza, valendo a liderança da Série D. Aquele 5 engasgadinho aqui, né? Tem mais isso. 5-0 na primeira rodada da Série D, né? A gente quer dar um troquinho no São Caetano. Também merece, né? Não é por falta de merecimento. E também tem na segunda-feira a Alaf jogando pela Liga Nacional. Esse sim é jogo da torcida, né, Márcio? Se o Lajadense joga fora de casa, a Alaf volta à quadra aqui, 7 da noite, Complexo Esportivo da Univates, jogaço contra o Guarapuava pela Liga Nacional. A Alaf que teve um tropeço ontem aí contra o Intel Orlândia, estava ganhando no primeiro tempo, acabou cedendo a virada para o time paulista e permanece na 5ª colocação aí da Liga Nacional. Lembrando que classificam 4 times para a próxima fase aí. Jogando contra o Guarapuava, o Lajadense já venceu, a Alaf já venceu 2 vezes a equipe paranaense jogando lá em Guarapuava, e agora tem a chance de mais uma vez, vamos dizer assim, empacotar, né, como tu diz aí, a equipe aqui agora jogando no Complexo Esportivo da Univates, noite pro torcedor, 7 de setembro, 19 horas, Complexo Esportivo da Univates, Alaf e Guarapuava, e quem sabe o time Lajadense consegue entrar na zona de classificação para a próxima fase aí. É isso aí, um feito inédito que o Lajadense já conseguiu na Série D do Campeonato Brasileiro, quem sabe a LAF agora consegue. A LAF já tá indo para a 3ª fase classificar, né? Então, mais um feito do time de Lajeado. É isso aí, a gente fica na torcida e você tem o compromisso então de segunda-feira ir assistir. É feriado, dá para aproveitar, encerrando o feriadão, dá para assistir um bom jogo de futsal. Joguinho cedo, né? 19 horas, dá para sair dali depois fazer uma janta, né? Curtir ainda, né? Em casa a vitória depois ainda. Bueno, nós ficamos por aqui. Você vai ter um feriadão agora, vai curtir todos esses jogos que nós falamos, e se você encontrar mais esporte por aí também, tem regional, tem clubes, enfim, tem tudo acontecendo aqui no Vale do Taquari e também fora. E nós voltamos ao Jogo Morto na terça, porque ninguém é louco trabalhar na segunda, nós voltamos na terça-feira. Depois do Redação Informativa, com todos os resultados e a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Corinthians continua lá em cima. O Corinthians segue líder. Pode mais umas 3 rodadas aí pro Corinthians. Não precisa ser tão longe, né? Podia ser mais apertadinho. Então tá. Nós voltamos na terça-feira. Um bom feriado para você. Um abraço, bom feriado. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.